Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ligação gênica ou linkage. Vocês também podem ver esse termo tanto na literatura como em aulas online. A ligação gênica ou linkage é quando dois ou mais genes estão localizados em um mesmo cromossomo. E dessa forma, a frequência na geração, ela não respeita a segunda lei de Mendel, ou seja, ela não resultará na proporção de 9:3 para 3:1. Com isso, muitos especialistas chamam a ligação gênica ou linkage de terceira lei de Mendel. Quando se estuda esses genes ligados, a permuta ou crossing over, que nós chamamos, que ocorre lá no paquíteno da meiose, ela será fundamental. Sendo essa permuta a troca de partes de cromossomos homólogos. Esse fato, essa troca, vai gerar uma coisa importantíssima, que a gente chama de variabilidade genética. Sem esse crossing over, não teríamos variabilidade. Então, como eles permanecem juntos no cromossomo, nós vamos ter algumas diferenças. Mas, antes de explicar essas diferenças, eu gostaria que vocês visualizassem essa figura, onde ali mostra os quiasmas, que são as partes dos cromossomos homólogos que estão ocorrendo as trocas, que na realidade é o crossing over. Se não tivesse esse crossing over ou permuta, ao final da gametogênese a gente só ia ter gametas parentais, não ia ter os recombinantes. Então, eu tenho aqui demonstrando, como é que seria esses gametas. Então, aqui, se na hora aqui da formação dos gametas, se eu não tivesse recombinação, eu só ia ter esse parental, Azão, Bzão, e o outro gameta vindo do outro pai, Azinho, Bzinho. Porque os pais originais são Azão, Azão, Bzão, Bzão, e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aí, essa formação desse gameta Azão, Bzinho e o Azinho, Bzão, só é possível por causa dessa recombinação, desse crossing over. Então, nos genes ligados, mesmo que não apareçam recombinantes, os gametas parentais são formados de qualquer maneira. E eles sempre aparecerão em maiores quantidades quando comparados aos gametas recombinantes. E os gametas recombinantes, eles só serão formados se houver essa permuta e, consequentemente, eles aparecerão em menores quantidades. E que taxa de recombinação é essa? Na realidade, ela é a frequência da formação desses gametas na gametogênese. Então,
como é de praxe, eu deixo sempre vídeos para complementação. Ao longo dessa aula, vocês terão os vídeos disponíveis para poder assistir em outra oportunidade. Então, vamos fazer uma comparação agora com o dihibridismo, a segunda lei de Mendel, com o linkage. Então, os gametas formados no dihibridismo, eles são de um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, são a combinação de 2A2 dos dois locos. Então, eu tenho um gameta azão, bezão, posteriormente um azão, bezinho, aí agora é o azinho quem combina, azinho, bezão, e o outro azinho, bezinho, todos na proporção de 1/4. Já no linkage, eu só formo, eu tenho o mesmo indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho, só que o azão, bezão é um parental e está no mesmo cromossomo, o azinho, bezinho, outro no mesmo cromossomo. Então, se não tivesse a recombinação, os únicos gametas formados seriam os parentais, azão, bezão e azinho, bezinho. Como se houver recombinação, aí vai aparecer os recombinantes. Aí eu coloquei em cores diferentes para vocês perceberem as trocas dos segmentos. Aí vai aparecer um recombinante azão, bezinho e outro recombinante azinho, bezão. E o percentual desses recombinantes é sempre a metade do percentual de células que fazem crossing over. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os genótipos em linkage. A forma de demonstrar esses genes, ele é diferente. Por exemplo, ali eu tenho genótipo azão, azão, bezão, bezão. Então a forma de demonstrar nele como eles estão ligados em cromossomos é azão, bezão, barra azão, bezão. No outro indivíduo, azão, azinho, bezão, bezinho, a forma de demonstrar é azão, bezão, azinho, bezão. Um terceiro, azão, azinho, bezão, bezinho, seria duas formas diferentes. Eu tenho a cis e a trans. A cis seria azão, bezão e azinho, bezinho. Por que cis? Toda vez que aparece dois genes dominantes ligados no mesmo cromossomo e dois genes recessivos também ligados no cromossomo homólogo, aí a gente chama de forma cis. A forma trans vai aparecer um heterozigoto com um gene dominante e um gene recessivo ligado no mesmo cromossomo e outro dominante ligado a outro recessivo no cromossomo homólogo. Então isso é trans. É muito fácil visualizar e decorar também essas formas de cis e trans. Vamos a um exemplo de linkage. E 1% indica uma unidade de recombinação, ou um morganídeo, que é uma homenagem ao descobridor dessa unidade, que é o Thomas Morgan. Se eu tenho um gene A e um gene B no mesmo cromossomo, e ele está 15%, ele tem 15% de unidade de recombinação, quando eu calculei lá os recombinantes, então ele tem uma distância de 15 morganídeo, ou 15 unidades de recombinação, essa distância entre A e B. Então, ou seja, nesse caso, essa taxa de recombinação reflete diretamente a distância desses genes no cromossomo. Aqui eu tenho um exemplo na Drosophila, que é a mosca das frutas. Eu tenho uma pai 1
Pezão, pezão, vezão, vezão, que são as características cor, amarelo e asa normal. Tem o pai 2, pezim, pezim, vezim, vezim, corpo preto e asa vertiginal. Achei a F1, pezão, pezim, vezão, vezim, com os seus gametas. Fiz um cruzamento teste com um pai 2, pezim, pezim, vezim, vezim, que a gente pode também, esse cruzamento teste seria um retrocruzamento 1, que é retrocruzar com um dos pais. Então, eu só vou ter o gameta nele, eu só vou ter um gameta pezim, vezim, e na F1 eu tenho um gameta pezão, vezão, pezão, vezim, pezim, vezão, pezim, vezim. Cruzado com esse pai que só tem um gameta pezim, vezim, eu vou achar os parentais, que são pezim, pezim, vezim, vezim, pezão, pezim, vezão, vezim, em 41,5% para cada um desses parentais. E achei recombinantes, que era pezão, pezim, vezim, vezim, que aqui vai ser corpo amarelo e asa vertiginal, e tem o pezim, pezim, vezão, vezim, que é corpo preto e asa normal. Então, são dois recombinantes com 8,5% para cada um. 8,5, dois recombinantes, 8,5 mais 8,5, 17. Então, eu tenho 17% de recombinação, que seria a taxa de recombinação desses genes da drosófila. Então, como é que é formado esse mapa cromossômico quando eu consigo determinar essa porcentagem de recombinação ou unidade de recombinação? Determinando a unidade de recombinação, eu vou posicionar esses genes ao longo do cromossomo, conforme essa quantidade de unidades de recombinação. Então, eu vou analisar essa unidade de recombinação e vou, cruzando genes 2 a 2, obtendo a sua porcentagem de recombinação e posicionando ele no mapa gênico. Eu vou construindo esse mapa. Vamos dar um exemplo como é que seria a construção. Então, eu tenho aqui regiões de recombinação. Nesse cromossomo eu tenho gene A, B e C. Quanto mais distantes estão genes, maior a chance de ocorrência de crossing over. E, consequentemente, maior o percentual de recombinação gênica. Vamos lá. Eu tenho que, olhando pela taxa de permuta experimental, eu tenho o gene A. Quando ele combina com C, faz um cruzamento com o gene C, tem uma taxa de recombinação de 15%. Então, a distância de A para C é 15. De A para B é 20%. Então, a distância de A para B seria 20. E a distância de C para B é 5. Então, eu pego a maior distância, que eu posicionei aqui o gene A no 10 unidades de recombinação. A distância do A, pego a maior, a distância do A para B é 20, então eu posiciono o 20 lá. Como eu comecei o gene A em 10 e a distância do A para B é 20, então o B está em 30. A segunda menor distância é 15 de A para C, ou seja, se de A para B é 20, o C vem antes, porque a distância de A para C é 15. Então, se em A eu coloquei 10, em C eu vou colocar 25. 10 mais 15, 25.
E aí eu vejo se está correta a minha posição conforme a menor distância. De C para B é 5. Então, quando eu vejo ali o C está em cima do 25 e o B em cima do 30. Então, deu a distância de 5 unidades de recombinação, conforme foi a taxa de permuta. Então, eu construí o meu mapa por tentativas, vendo essa distância entre cada gene 2 a 2. Para 3, assim, foi fácil, mas quando começa a vir vários genes, aí começa a complicar posicionar ele nos mapas, mas é dessa forma que é feita. Outro exemplo, eu pego a maior distância ali em um cromossomo A, a seguinte frequência de recombinação entre os genes, A, B, C e D. A maior distância seria ali 45, AB. Aí eu posiciono o A no início, coloco o B lá no final, sendo a maior distância 45. A segunda maior distância é A para D, 40. Se A para D é 40, o D está antes do B. Posiciono ele antes do B. Eu tenho a distância de DB que eu já posso colocar ali uma quantidade, que ela é 5. E confirma-se quando eu olho as duas distâncias de AB e AD. Só me sobram os 5 morganídeos mesmo. Posteriormente, eu só confirmo as outras distâncias. A para C. A para C é 20. Então, ele está antes do D. E C para D. C para D também é 20. Fechou, porque de A para D é 40. Então, eu vou fazendo esse jogo até conseguir posicionar todos os genes através da distância de recombinação. Outro exemplo, tem a maior distância E para F, 15. Coloco E e coloco F. Só me sobra o D. Então, ele vai ficar perto de quem? Eu vejo qual que é a menor distância. E para D é 5. Então, o D é próximo do 5. Confirmo o D para o F. É 10. 10 mais 5 para o E, 15. Que quando eu vou olhar a distância de E para F é 15. Então, está posicionado corretamente. Então, a forma de construção de um mapa genético, ela é dessa forma, através de obtenção da porcentagem de recombinação, posteriormente posicionando esses genes no gráfico 2 a 2. Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço e até a próxima.